Bom dia, pessoal do Combate ao Câncer. Eu sou o Carlos, idealizador da página, acadêmico de medicina. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, no Centro de Oncologia DOR, com o Dr. Henry Naiman, que é oncologista clínico. E nós vamos aproveitar agora esse espaço, já que hoje é o último dia do Outubro Rosa, para falar um pouquinho sobre o câncer de mama, porque afinal o Outubro Rosa está acabando, mas a luta contra o câncer não pode acabar. Essa conscientização tem que acontecer frequentemente e incessantemente. Então nós vamos aproveitar aqui o Dr. Henry para tirar algumas dúvidas dos pacientes. Se você é paciente ou se você quer saber alguma coisa a respeito do câncer de mama, especificamente do câncer de mama, por favor, deixe nos comentários. Se a sua pergunta for pertinente, ela vai ser lida e a gente vai tentar esclarecer. E aproveitando o Dr. Henry, a gente vai fazer algumas perguntas aqui, que são as perguntas mais frequentes que a gente sempre recebe sobre câncer de mama. E a primeira pergunta... Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, como vai, Carlos? Tudo bom? Tudo bem. E a primeira pergunta seria, o que é o câncer de mama na definição de um médico oncologista, assim, numa linguagem acho que um pouco mais simples para as pessoas poderem entender, né? Eu, quando converso com os meus pacientes para explicar o que é câncer em geral, eu falo que as células do organismo humano, elas foram programadas para nascer, viver e morrer. Isso é o ciclo da vida, é habitualmente isso que acontece. Uma célula do câncer é como se fosse uma célula que nasce, vive e esquece de morrer. O tratamento do câncer, na verdade, tenta lembrar essa célula que ela tem que morrer. E aí você tem algumas formas de tentar fazer isso, ou retirando, ou fazendo alguns tratamentos específicos. No caso do câncer de mama, é isso acontecendo dentro do que a gente chama do ducto da mama, em que você pode ter uma forma que a gente chama de mais superficial, que é o não invasor, em que está como se estivesse dentro desse ducto, mas exclusivo dentro do ducto. E isso a gente chama de um carcinoma in situ. Você tem a forma invasora. Então quem quiser deixar as dúvidas aí, enquanto a gente está aqui tendo uma conversa com ele, por favor escreva aí nos comentários. Então, como o Dr. Henry já tinha respondido, a primeira pergunta foi o que é câncer, se você não, o que é o câncer de mama. Se você não conseguiu assistir e quiser, depois, acabando essa transmissão, você consegue retornar e assistir esse outro vídeo, que é um vídeo mais curtinho, que foi respondido lá essa pergunta. E, doutor Henry, para complementar, né, esse nosso Tira Dúvidas, quais seriam, assim, quem está mais condicionado quem corre mais risco de desenvolver o câncer de mama? Que mulher tem mais esse risco? Eu acho que a gente pode dividir em dois grupos, vamos chamar um grande grupo e um grupo menor, que é o câncer de mama hereditário, e aí pode trabalhar aí com talvez 10% da população que tem câncer de mama, nasce como se tivesse um defeito dentro da célula que predispõe ao aparecimento do câncer de mama. Então, esse é um tipo de câncer. E o outro é aquele que aparece no decorrer da vida, mas sem nenhum fator definido quando nasceu. Ou seja, a vida da pessoa como um todo faz com que o aparecimento do câncer de mama venha a ocorrer. Eu digo que a gente tem alguns fatores que podem ajudar a ver isso, mas eles em geral são fatores, digamos assim, de pequena repercussão. Então, primeiro, talvez a mulher que, por exemplo, menstrua muito cedo e tem a menopausa muito tarde, ela fica mais tempo exposta aos hormônios femininos. Isso possivelmente possa ser um disparador do aparecimento do câncer de mama, mas a chance disso é muito pequenininha. Essa não é um risco enorme. Eu entendo que a reposição hormonal de maneira indiscriminada, ou seja, nas mulheres que entram na menopausa e não têm nenhum sintoma e usam a reposição hormonal de maneira inadequada, elas também estão submetidas a esse risco. Isso não quer dizer que eu seja contra a reposição hormonal, mas a reposição hormonal é alguma coisa que a gente tem que estar com uma indicação muito específica para as mulheres. Em terceiro lugar, eu poderia talvez falar dos hábitos. O que eu vou chamar de hábito? Eu digo que tem que fosse um tripé, que é
para o câncer em geral, a atividade física possivelmente tem um fator protetor. Ou seja, aqueles que mantêm a atividade física mais regular possivelmente têm menos câncer do que a população em geral. Aqueles que têm uma alimentação mais, a gente usa a expressão regrada, mas no fundo a gente quer dizer menos carne, menos embutidos, menos gordura, mais fibra. Ou seja, uma alimentação com essas características. O câncer em geral. E entrou aqui uma gravação simultânea. Tá falando, atividade física, a alimentação. Eu perdi a atividade física, alimentação. Hereditariedade. Hereditariedade, eu já comentei. Bom, daqui a pouco vem. E a obesidade. O terceiro é a obesidade. Ou seja, a gente sabe que provavelmente a gordura ela tem uma quantidade maior de células que são, vamos chamar assim, sensibilizadoras do hormônio feminino. Então, manter um índice corpóreo adequado, ele tem um fator protetor para todos os tipos de câncer, e obviamente no câncer de mama também. Então, esse tripé, atividade física, alimentação saudável e manter o seu peso adequado, isso possivelmente possa ter, de uma maneira geral, um fator protetor para o câncer de mama, e a gente sabe que para a saúde como um todo. Então, eu acho que isso é uma vantagem. E essa é uma luta constante de todo mundo. E acho que isso que o senhor falou entra, assim, não só para o câncer de mama, mas para todos os indivíduos em geral, né? Acaba tendo outros efeitos protetores. Se a gente for analisar os estudos, a gente pode ter algumas dúvidas de interpretação, que são estudos de base populacional, estudos de corte. São estudos muito grandes, que geram uma série de dúvidas, mas de qualquer forma, nós estamos aí falando de saúde como um todo. Então, eu acho que a gente só tem vantagem. Só tem a ganhar com isso. Só tem a ganhar com isso. Só tem a ganhar com isso. E o senhor acha que, assim, com tudo isso que a gente explanou até agora e tal, para uma mulher que descobre hoje o câncer de mama, o que é, assim, para a gente saber a diferença, né? O que é diagnóstico precoce, o que é diagnóstico e o que é prevenção, né? Aquilo que a gente estava comentando, né? Prevenção foi o que eu acabei de falar. Diagnóstico é descobrir o câncer. Uma das estratégias, e que talvez tenha sido talvez maior impacto na queda de mortalidade no câncer de mama nos Estados Unidos, foi a detecção precoce. O que quer dizer isso? Muitos falam do autoexame. Eu acho que o autoexame, como é uma coisa simples, eu acho que ele deve ser mantido, mas eu acho que o grande ponto da história é a mamografia feita de maneira regular. Existe uma discussão se aos 40 ou aos 50, obviamente que a recomendação médica em geral é a partir dos 40 anos de idade. Acho que é preciso entender que num sistema de saúde as leituras em relação aos benefícios para a sociedade como um todo são um pouquinho diferentes, mas de qualquer forma, a recomendação que eu tenho é a partir dos 40 anos de idade, em que você pode detectar neste exame uma pequena alteração de lesões não palpáveis. Então, a lesão palpável em geral é uma lesão maior. Então você diminui as suas chances de cura. As lesões impalpáveis, detectáveis pela mamografia, são lesões muito pequenininhas e que, obviamente, guardando-se a questão do comportamento da célula, em que ela pode ser pequena e ter um comportamento mais agressivo, mas de qualquer forma, as lesões muito pequenininhas, você tem muito mais chance de curar o paciente. Então, detecção precoce é diagnóstico de câncer. Prevenção é evitar que o câncer aconteça. Não sei se eu consegui responder como um todo. E assim, a gente vê aí por aí muita campanha falando assim sobre o autoexame, né? E o senhor até já explorou um pouco esse assunto. Mas só o autoexame não é indicativo de nada, né? Não é suficiente. Eu acho que ele é importante, porque ele é simples. Tudo aquilo que é barato e simples, né? Tudo que é barato e simples deve ser feito. Mas a gente não pode imaginar que a estratégia de diagnóstico precoce seja focada no autoexame. Aí a gente está falando de um erro estratégico. Porque o objetivo não é diagnosticar o que a gente palpa. O objetivo é diagnosticar o que a gente não palpa.
obviamente que a palpação vai evitar que um tumor palpável cresça e se desenvolva. Então tem o seu benefício. Tá? Entendendo também que o exame de imagem, a gente está falando de mamografia, ele tem que ser colocado no contexto de uma consulta. Qual seja, ela precisa ser interpretada adequadamente. Ou seja, o exame tem que ter uma técnica adequada e o médico tem que saber fazer a leitura correta do resultado do exame. E sempre examinando o paciente. Porque você pode ter um diagnóstico cujo exame do paciente é positivo ao exame físico e o exame de imagem pode não representar aquilo que o paciente tem e vice-versa. O exame físico é normal e o exame de imagem está alterado. Então, a interpretação adequada do exame é fundamental. E a gente vê, de vez em quando, algumas coisas acontecerem. A gente há pouco estava numa palestra e eu fiz questão de chamar a atenção que existe uma classificação internacional que é chamada BIRAT. Eu digo que é a maneira como você pode se comunicar em qualquer lugar do mundo com o diagnóstico de imagem da mesma forma. Então, você tem uma categoria que vai de 0 a 6, 7, certo? Que classifica a imagem. E uma das coisas que mais me preocupa é a categoria 0, que eu digo brincando que o CAT 0 é quando o radiologista diz que não sabe o que é. O 1 e o 2, ele sabe que é, não é nada. O 3, ele acha que não é, mas pode ser. O 4, ou melhor, o 3 ele não acha que é, mas pode ser. E o 4 ele acha que é, mas pode não ser. E a partir daí ele já sabe, o 6 ele já sabe que tem diagnóstico confirmado. Então a maneira de olhar o exame tem que ser dessa forma. Senão você vai achar que é 0 e não é nada, e esse talvez seja o doente mais perigoso. Que é aquela lesão que é pequenininha, que você pode ter que, ao acompanhar de maneira mais curta, detectá-la e curar o paciente. Entendi. Pessoal, a gente está recebendo aí algumas perguntas. Primeiro a gente vai discutir um pouquinho sobre esse assunto. Aí daqui a pouco a gente entra mais assim nas perguntas e encerra a transmissão. Mas, doutor, sobre a mamografia, para aquelas mulheres que tiveram essa história já de hereditária de câncer de mama, mãe, tia, avó, irmã, etc., a mamografia também é iniciada aos 40 anos ou existe uma recomendação de antecipar esse... Você pode estar antecipando exames. O problema da mamografia na mulher mais jovem é que a mamografia ela depende da relação entre o tecido mamário e o tecido mamário que vai se, eu vou chamar de degenerando no decorrer do tempo, que vou chamar de uma certa fibrose. Então essa correlação de imagem ela fica mais clara com mulheres com mais idade e menos clara com mulheres com menos idade. Então, obviamente, quanto mais jovem a mulher, você tem que ter um cuidado de interpretação maior, porque você tem mais chance, eventualmente, de ter um exame normal que pode não ser. Então, eu acho que a associação com ultrassom é algo importante. Tem uma discussão da ressonância da mama, que eu acho que é bem mais complexa, e acho que não caberia aqui a gente estar falando de ressonância magnética em mama de maneira preventiva, vamos chamar assim, de detecção precoce. Mas eu acho que é importante entender que quando alguém tem um risco familiar, é importante que a investigação comece a partir do paciente que teve o câncer. Que investigação é essa? É a detecção do defeito genético. E o caso que foi a mídia mais comum é o todo mundo ouviu falar, é da Angelina Jolie, que a mãe teve câncer e ela fez uma série de coisas para tentar prevenir o seu próprio câncer. Mas havia a mutação genética, que foi detectada na mãe e eventualmente segue nos membros da família. Então esse é um grupo especial. Você não apenas tem que fazer medidas de detecção precoce, mas você tem que fazer medidas que aí você tem intervenção precoce para diminuir a incidência do câncer. Seja a indução de menopausa mais cedo, seja a utilização de medicamentos para inibir, vamos chamar assim, a produção de hormônios, para poder diminuir a chance da doença aparecer. Então, uma estratégia um pouquinho diferente. E vai até a retirada da mama como ela fez. Lembrando que não é mastectomia
que todo mundo conhece, que é a retirada da mama. Na verdade, é o esvaziamento da glândula. Então, você preserva o tecido da pele, preserva o complexo mamilo-areolar e esvazia o conteúdo da mama, para assim diminuir a chance. Então não é aquela mastectomia que corta a pele e fica um risco. É mama preservada de uma certa forma. Entendi. E a gente falou muito aqui sobre o que é o câncer, os fatores de risco, detecção, rastreamento. Agora eu queria saber um pouquinho assim sobre o tratamento de tudo isso, que eu imagino que a gente vê por aí que todos esses congressos, esses eventos científicos, que existem vários subtipos do câncer de mama hoje em dia. Deve ter, acho que cada ano vai surgindo novas classificações, novos subtipos de câncer de mama são descobertos, né? E eu acredito que o tratamento às vezes possa, não acredito grandes variações, mas possa mudar um pouco, variar um pouco dependendo do que seja, né? Bastante. E Hoje muda. Hoje a gente tem uma variação de opções de tratamento. Os tipos básicos, né? Não sei. Olhando para o tratamento curativo, a cirurgia ainda é o fator mais importante de cura do paciente. Ou seja, operar a mama é essencial. O que é que mudou? Que no passado a gente tirava a mama e no presente a gente tira o tumor. Então você preserva a mama. Então você pode preservar a mama através da retirada de um pequeno segmento, retirada de algum quadrante, a retirada do tumor com alguma margem, ou seja, você olha para o tumor preservando a mama. Então hoje essa é uma busca que a gente tem. Isso na verdade vem de um pouco mais de 30 anos, talvez já esteja chegando a 35 anos atrás, em que basicamente dois pesquisadores, um europeu e um americano, fizeram perguntas semelhantes. Será que não fazer mastectomia e fazer cirurgia preservando a mama e radioterapia, a gente tem a mesma chance de cura? E as duas respostas foram muito semelhantes, ou seja, preservar a mama fazendo radioterapia cura tanto quanto fazer a mastectomia. E o mundo caminhou na direção de preservar a mama. O segundo ponto, e aí eu já falei da radioterapia, né? E obviamente quando você tem tumores maiores da mama, que a gente chama de tumores mais agressivos mesmo, fazendo mastectomia, você faz a radioterapia. Muito bem, falando de outros tratamentos, aí a gente olha para o comportamento do tumor. Ou seja, tumores maiores, mais enraizados, com gânglios comprometidos, com comportamento biológico da célula pior, precisam de mais tratamentos. Tumores menos invasivos, menores, com comportamento biológico melhor, precisam de menos tratamento. Aí surgiram 3 tratamentos: a quimioterapia, a hormonioterapia. Eu usava até um tempo atrás a expressão imunoterapia. Não era imunoterapia, na verdade é tratamento biológico. Mas eu achava que era mais fácil para os pacientes entenderem e falar de imunoterapia. Mas só que agora, na oncologia, a gente tem imunoterapia de fato. Então eu parei de usar a expressão imunoterapia, né? Na verdade, são tratamentos que reconhecem o defeito da célula. E a partir de determinados remédios, eles tentam bloquear esse defeito. Então você, quando faz o estudo da célula do câncer de mama, você pesquisa se aquela célula é sensível aos hormônios femininos, através da pesquisa de estrogênio e progesterona na célula. Você pesquisa um defeito genético específico, que a gente chama de amplificação do HER2, que nada mais é que eu chamo de um defeito de leitura da célula. Ou seja, a célula faz a leitura de que ela precisa se multiplicar. Se você tem um defeito na leitura que manda de maneira errada a célula multiplicar, é como se você tivesse um disco de vinil com um risco naquele disco, em que ele para naquele risco e fica repetindo. Ele entra no curto-circuito, a célula vai se multiplicando. Então a amplificação do HER2, de uma maneira leiga, é mais ou menos isso. É um defeito que pode ser corrigido. Então a gente tem um tratamento que identifica esse defeito, bloqueando esse defeito. E aí você traz uma célula que tem um comportamento muito ruim para uma chance de cura igualzinho à célula que tinha um comportamento bom. Então isso é uma coisa fantástica, você mudou a história. A quimioterapia e a hormonoterapia. Então esses três tratamentos juntos, obviamente que nas suas indicações mais específicas, associadas à cirurgia e à radioterapia, eles aumentam efetivamente a chance de cura.
Quando eu comentei que a incidência do câncer de mama caiu nos Estados Unidos e a mamografia teve impacto, isto tudo que eu falei também teve impacto no aumento da chance de cura. E o terceiro impacto na chance de cura provavelmente foi o regramento da reposição hormonal, que antes não era regrado. Entrava na menopausa, fazia direto. Então acho que esses três armamentos, essas três modificações tiveram um impacto bastante positivo na diminuição de mortalidade do câncer de mama. Não sei se eu consegui te responder. Sim, sim. E uma pergunta que até surgiu no evento que a gente estava agora há pouco, né? A mulher engravidar mais tarde contribui para o aparecimento e a não amamentação também, que isso sempre é uma questão. Olha só, eu acho que a amamentação é uma coisa importante. Toda mulher tem que amamentar. Tem que é uma expressão forte, porque algumas não conseguem. Então também não tem que se sentir culpado. Mas a amamentação é um ato fisiológico e deve ser feito por todas as mulheres. Já a questão da gravidez, eu acho que não é alguma coisa que você controla. Tem mulheres que não conseguem engravidar mais cedo. Então, isso é um fato cuja repercussão provavelmente é muito pequena, cuja mulher pode se sentir, digamos assim, incomodada. Então, eu acho que eu não exploraria isso como um fator importante, porque todo mundo sabe que engravidar mais cedo, de uma maneira, ou melhor, numa fase mais intermediária da vida, porque às vezes o casal recém-casado quer aproveitar um pouquinho, mas também não vou imaginar que alguém vai engravidar aos 40, a não ser em situações muito específicas. Então, eu não valorizaria tanto isso. Eu acho que para a mulher não é bom. Tá? Então, agora, já a amamentação não. Faz bem para a criança. E agora, acho que depois da gente ter explorado assim, um pouquinho sobre o câncer de mama, desses tópicos mais básicos, mais simples, tem algumas perguntas aqui. Por exemplo, a Cláudia Oliveira, ela perguntou: bom dia, um cisto na mama, ele pode se tornar um câncer? Cisto é uma doença benigna, ela não transforma. Cisto é cisto, tumor é tumor. As lesões sólidas, essas sim, a gente tem que vigiar. As lesões vistas no exame de mamografia, elas não se transformam. Ou elas são, ou elas não são. O que a gente pode ter dúvida é quando a gente olha a primeira vez, a gente não tem certeza. Daí seguir, daí biopsiar. Mas ela não se transforma. Então uma coisa que é benigna não vai se transformar não vai se transformar em maligno. Não existe, levou uma batida e virou câncer. Tá? É diferente, por exemplo, sem querer entrar no tumor de intestino, você tem um pólipo no intestino. O pólipo no intestino é uma lesão pré-maligna. No decorrer dos anos, ele pode se transformar em câncer. Então, retirar o pólipo é benéfico, daí discussões de screening em câncer coloretal, para colonoscopia e retirada de pólipos. Mas na mama não é assim. Benigno é benigno, maligno é maligno. E quando a gente fala em nódulo e cisto, a gente está falando em coisas semelhantes? Não. O cisto é um nódulo, que é um nódulo cístico. E tem um nódulo sólido, e tem um nódulo misto. E aí o acompanhamento da imagem, por isso é importante o ultrassom, e aí se complementa com a ressonância e a mamografia no aspecto da lesão como um todo. A Marli, ela pediu para falar sobre o letrozol, mas eu acho que o senhor já entrou nisso, que ele seria um imuno, um hormônio... O que a gente tem? Quando a mulher faz a cirurgia do câncer de mama e a gente estuda aquela célula pode demonstrar sensibilidade à presença do hormônio feminino, estrogênio e progesterona. Quando isso acontece, essa célula ela é ativada pelo hormônio feminino. Então existem tratamentos que, de uma maneira geral, eu digo que desativam isso. No tamoxifeno, através de um receptor que se encaixa na célula e manda a célula se multiplicar, e nos inibidores da aromatase, diminuindo a produção daquela quantidade de hormônio. O letrozol é um inibidor de produção de hormônio, assim como o anastrozol, assim como o exemestano, que são utilizados no tratamento curativo e também no tratamento paliativo. E o tamoxifeno não, ele é um bloqueio, digamos assim, ele ocupa o receptor em que o estrogênio e a progesterona vão se encaixar. Daí, através desse bloqueio, ele não tem, ele altera a sensibilidade da célula e com isso diminuindo a chance da doença voltar
e aumentando a chance do paciente ser curado. Isso vale para o tratamento paliativo e o tratamento curativo. Estamos referindo ao tratamento curativo. E a Laís perguntou, existe a possibilidade desse câncer recair, né, recidivar em quem tirou só um quadrante? Aí acho que vai, conforme o senhor estava falando... Quando a gente fala que a cirurgia conservadora da mama, ela manteve a mesma chance de cura que a cirurgia da mastectomia, que é retirada de toda a mama, em relação à recorrência, ou seja, a chance da doença voltar, ela é um pouquinho maior. Só que nos estudos mostraram que 100% desses pacientes são curados porque aquela recidiva ela é retratada e o paciente é curado. Então não existe vantagem de mastectomia como um todo, simplesmente por um eventual risco de recorrência que é pequeno naquele grupo que preservou a mama. Então obviamente que eu estou falando da cirurgia. Vai estar falando de recorrência à distância, que é uma outra entidade, que é o retorno da doença em um ponto fora da mama. E o subtipo de tumor influencia nas taxas de recaída? Claramente a gente hoje tem uma classificação de tumores baseado nessas misturas do HER2, dos receptores hormonais, de um índice de multiplicação de células. Então a gente tem ali um mix que subclassifica esses tumores. E a gente tem tumores com características que eu chamo de tumor bonzinho e tumor mauzinho. O tumor mauzinho a gente tem que tratar mais, o tumor bonzinho eventualmente a gente até talvez precise de tratamento. E cada vez mais a gente estuda isso, para tentar reconhecer o mais e o menos. Que às vezes nem sempre menos é igual a mais, e nem sempre mais é igual a menos. Então esse mix a gente... Na área do câncer como um todo, a gente tem procurado entender a doença no seu comportamento molecular. A Ana Paula, ela perguntou qual a possibilidade de uma mulher que fez mastectomia total em ambos os seios, se existe também essa possibilidade do câncer recair. Sim. A cirurgia... ela é um fator protetor para a doença não voltar, mas ele não é um fator garantidor de que a doença não vai voltar. Por isso os tratamentos complementares. Qual foi a lógica dos tratamentos complementares? Se a gente voltasse muito no passado, os cirurgiões operavam e, digamos, não faziam nada. Se você começar a comparar, opera e faz um grupo só opera, hoje nem pode fazer mais isso que não é antiético, tá? Mas voltando um outro momento, e você fazer algum tratamento complementar, você além de diminuir a chance da doença voltar, você aumenta a chance de cura. Daí a lógica dos tratamentos complementares. Mas a cirurgia por si só e mais todos os tratamentos que a gente faz não são garantias de que a doença não possa voltar. Agora ela diminui muito a chance. E quem não faz quando tem indicação de fazer, as chances de voltar são muito maiores. Então, o paciente que é sensível ao hormônio, que a gente chama de receptores hormonais positivos, que não se submete a um tratamento hormonal baseado naquilo que ele olha na bula, dizendo que ali tem um monte de efeito colateral e eu não vou fazer, ele está correndo um risco desproporcional ao benefício de chance de cura. Então, são efeitos que são controláveis e os riscos são absurdamente maiores. Então tem que conversar muito com o médico e tentar minimizar os eventuais efeitos adversos, mas perseguir o tratamento hormonal, porque é um desastre não fazer o tratamento hormonal no paciente com câncer de mama. Eu acho que tem mais algumas perguntas aqui, mas eu acho que eu só vou fazer mais uma pergunta, que o doutor ele teve que mexer um pouquinho na agenda dele para estar aqui. Essa é da Tânia. A Tânia falou: bom dia, tive HER2 negativo e no meu caso o teste genético é indicado? O HER2 é um teste genético. O que a gente talvez ela queira perguntar é o teste genético de câncer de mama hereditário. Se a relação é essa, você até pode discutir alguma relação, mas ele é baseado na história do paciente e não baseado no teste do HER2, entendeu? Então acho que o foco, digamos, de uma maneira mais simples, é história familiar de risco, entendeu?
porque de uma certa forma todo câncer é genético, mas nem todo câncer é hereditário, ou seja, o câncer mexe no gene. A gente hoje sabe que é um pouco mais até do que isso, existem outras alterações, mas se for simplificar, todo câncer é genético, alguns são adquiridos, outros são hereditários. Então acho que olhando, imagino que a pergunta tem esse sentido. Bom, pessoal, a gente fez aqui uma transmissão, deu meia hora aí de transmissão, a gente conseguiu explorar um pouquinho de uma maneira bem ampla, assim, né, e sem entrar muito em detalhes, né, doutor? De uma maneira que todo mundo consiga entender sobre o câncer de mama, encerrando esse mês de Outubro Rosa. A luta contra o câncer não para aí, o Outubro Rosa ele é um mês que amplifica, né, para ampliar, para que todo mundo consiga falar sobre esse assunto sem ser um tabu, né? Mas a gente continua aí na divulgação do câncer de mama, bem como todos os outros tipos de câncer. E se você não teve a sua dúvida respondida, depois a gente responde aí nos comentários, a gente vai vendo aqui. Mas eu gostaria de agradecer o doutor. O doutor ele é coordenador aqui do Centro de Oncologia DOR, né? Gostaria de agradecer ao senhor pelo tempo que o senhor dispôs, pela agenda que o senhor mexeu para estar aqui. E gostaria de agradecer o convite do pessoal da Rede DOR, assim, para o combate ao câncer, para que a gente conseguisse levar essa informação para mais pessoas, para a Lid, para a Simone, para todo mundo, porque eu acho que é isso mesmo que é importante e a gente continua aí na luta. Acompanhe as redes sociais, depois a gente vai divulgar. E se você entrar na hashtag Se Ligue nos Sinais, você vai ver todo esse movimento que teve por trás da campanha do Outubro Rosa. Então você pode ver lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, que a gente tem feito as divulgações. Então é isso, bom dia a todos e obrigado por ter